Senhoras, senhores, jovens, boa noite a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Eu me chamo Robson Gabardo, sou natural de Curitiba, capital do estado do Paraná, onde militamos na doutrina por mais de 38 anos, e hoje estamos morando em Pissarras e assumimos também as nossas tarefas dentro da doutrina na cidade de Penha. Gostaríamos inicialmente de agradecer a presença de todos os amigos que vêm à Casa Espírita, compartilhar conosco a alegria que é estarmos envoltos com o estudo da doutrina dos Espíritos. Espírito Verdade, por ocasião da codificação, asseverava: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Denotando que o estudo sistematizado da doutrina dos Espíritos é condição fundamental para todo aquele que queira, em penetrando pelos meandros desta doutrina, extremamente esclarecedora, renovadora e confortadora, e através das suas verdades imorredoras, ir em busca da felicidade que tanto almejamos. Porquanto o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras basilares da doutrina, é o repositório, sem dúvida, de toda a linha mestra por onde devemos caminhar em busca da tal referida felicidade. Agirmos de acordo com os ensinamentos de Jesus, que há mais de 2000 anos vem nos conclamando a reforma, a mudança de atitude, de direcionamento do nosso livre-arbítrio. E nós, espíritos inferiores ainda que somos, rumo à perfeição, e que habitamos ainda um planeta de expiações e provas, muitas vezes caímos, para que no momento seguinte consigamos levantar novamente e novamente cair, e assim, paulatinamente buscando a nossa evolução espiritual. A doutrina dos Espíritos vem em nosso socorro e coloca em nossas mãos todas as ferramentas necessárias para que todos nós, cada um de nós, construamos a nossa felicidade. Até porque a felicidade é uma questão de foro íntimo e pessoal de cada um. A felicidade, ela se divide, ela se diverge para cada uma das pessoas. Então a busca dessa felicidade, que tanto almejamos, está assim depositada na codificação da doutrina dos Espíritos. Dito isto, o tema que nos traz a reflexão para esta noite está contido no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que em uma das suas colocações fala: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Uma pergunta: nós deixaríamos ou abriríamos a porta da nossa casa para que aquele que batesse sem o conhecermos, sem saber de onde vem, sem saber quem é, nós simplesmente abriríamos a porta da nossa casa para ele? É óbvio que não. Nós temos que ser cuidadosos. E se nós somos cuidadosos, muito mais cuidadoso é nosso Pai, né, que conhece quais são as nossas necessidades, as nossas ansiedades, né, e que sabe o que a cada um de nós compete fazer e realizar em prol da obra da criação. Até porque, meus amados, nós reencarnados ou encarnados num corpo físico, que é a matéria e que nos tolhe, o cérebro material é um redutor em potencial do cérebro perispiritual, e assim o nosso corpo físico é um entrave para as nossas ações espirituais.
E assim nós precisamos, urgentemente, fazer com que saiamos dessa condição de materialistas ou muito materiais para uma condição um pouco melhor, para trabalharmos o nosso lado espiritual. Então, obviamente que, para que nós consigamos adentrar a casa do Pai, ao reino de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Ninguém fará por nós aquilo que nos compete fazer. Espírito nenhum fará por nós aquilo que nós temos que fazer. Porque isso compete a cada um de nós. Porque é justamente a consciência do bem realizado ou não que nos conferirá, quando fizermos a nossa grande viagem, a nossa grande transição, tal ou qual lugar no plano espiritual. Então nós precisamos urgentemente trabalhar aqui e agora para preparar o nosso caminho, para que tenhamos possibilidade de bater a porta do Pai e Ele abri-la para nós. Então temos desde aqui, desde agora, que fazer a nossa parte. Vamos ver o que o Evangelho fala sobre isso. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E como é difícil fazer a vontade do Pai que está no céu. É muito difícil. Mas é um exercício que nós temos que fazer diuturnamente. Através das nossas ações e do direcionamento do nosso livre-arbítrio. A cada instante nós temos que procurar sanear a nossa casa mental, sanear os nossos pensamentos. Porque é Ele que, através da sintonia psíquica, atrairá para junto de nós as nossas companhias espirituais. Então precisamos sanear a nossa casa, sanear o nosso pensamento. Precisamos aprender a pensar. E todas as vezes que nos pegarmos tendo um pensamento ruim, contra o que quer que seja, ou quem quer que seja, imediatamente mudemos a faixa vibratória desse pensamento para um pensamento melhor. E isso é um exercício diário que a gente tem que fazer, e assim nós vamos nos transformando naturalmente. Muito bem. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos em Teu nome os demônios? E aqui abrimos um parênteses para falar que justamente expulsar os demônios nada mais não é do que a ação da mediunidade em si. Afastar os demônios era alijar daquele ser os espíritos perversos, os espíritos inferiores, os espíritos que subjugam as pessoas. Então, naquela época, obviamente que Jesus usava de uma língua extremamente pobre de vocabulários, de vocábulos, qual seja a língua hebraica e aramaica, onde uma palavra tinha muitos significados diferentes. Então ele tinha que usar de algo que realmente chegasse aos ouvidos e à consciência das pessoas. Então, assim, não fizemos muitos milagres em Teu nome, e sabemos hoje que milagres não existem. O que existe é a manipulação de fluidos de uma maneira natural. E Jesus, no esplendor da sua elevação espiritual, manipulava os fluidos de forma inconteste e fazia com que todos aqueles espíritos que não estivessem na mesma sintonia dele acabavam se afastando. Tal era o brilho de Jesus que acabava por cegar aqueles espíritos inferiorizados, e eles se retiravam. Muito bem. Dizia então Jesus: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. E obras de iniquidade são aquelas obras contra a moral, contra a religião, né? Afastai-vos de mim, que obram iniquidades. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, aí talvez repouse o grande segredo. Prática. Nós precisamos sair da inércia em que nos encontramos.
da zona de conforto em que nos encontramos, para a ação efetiva no bem. Não basta nós virmos à casa espírita, assistirmos palestras todas as semanas, tomarmos passe todas as semanas e continuarmos levando a mesma vida que levávamos antes de entrar na casa. Até porque a doutrina dos Espíritos tem que ser um divisor de águas em nossas vidas. A nossa vida tem que ser pautada em antes e depois do Espiritismo em nossas vidas. Porquanto não podemos mais continuar a errar onde errávamos, a ser pessoas fúteis como éramos. Não cabe mais a nós, porque já nos foi dado o conhecimento. E o próprio Mestre Jesus asseverava: a quem muito foi dado, muito será exigido. E se nós estamos de posse dessas verdades imorredoras, até porque o Evangelho de Jesus é atemporal, foi de ontem, é de hoje e será de amanhã, porque contempla a mais pura verdade. Tanto assim, que Jesus, em que pese não ter deixado uma palavra escrita, a sua palavra atravessou os séculos e dividiu a história da humanidade em antes e depois dele, porque ele estava com a verdade. Essa mesma verdade que foi de ontem, que é de hoje, que será de amanhã. Porque contempla toda a obra da criação em âmbito universal, não apenas então somente na nossa acanhada terra, porque há muitas moradas na casa do nosso Pai. As leis morais são as mesmas, obviamente que adaptada ao grau de evolução de cada ser, em cada plano, em cada orbe, em cada estado de evolução. Então, assim, nós precisamos ter consciência dessas coisas. Então, a prática é a condição fundamental. Eu posso conhecer o Espiritismo de cabo a rabo, eu posso conhecer todas as obras espíritas, mas se eu não tiver caridade, se eu não praticar, se eu não colocar em prática, de nada me adianta. Obviamente que a evolução se faz em dois planos. No plano espiritual, onde nós teorizamos, onde juntamente com os nossos mentores, nós planejamos uma nova reencarnação. Porém, a ação após reencarnarmos é que vai ser o fiel da balança. Se nós vamos realmente cumprir com aquilo que prometemos ou não. Então é por isso que nós precisamos de novas incursões na carne, de tomarmos novos corpos, para darmos continuidade, através da grande lei da reencarnação, aos nossos objetivos. Reparar caminhos mal feitos, até porque reencarnação pressupõe reinício, recomeço. E é assim que Deus, na sua infinita sabedoria, nos presenteia com o advento da lei da reencarnação. Para que todos nós, para que todos os seus filhos tenham a possibilidade de refazer caminhos mal feitos, que através dos nossos passados, de descalabros, de erros e de desmandos, possamos ter consciência agora, com o conhecimento, tentar nos mudar. Sermos pessoas hoje melhores do que ontem, e amanhã melhores do que hoje. Agindo no bem, fazendo o bem, sem precisar ou sem querer, ou sem que tenhamos contrapartida. Fazer o bem pelo bem. E isso também, meus amigos, meus amados, é um exercício que nós temos que fazer todos os dias. Porque fazendo o bem, nós só atrairemos para nós o bem. E os bons espíritos que estão do nosso lado, os nossos mentores, os nossos anjos guardiães, estarão junto conosco, nos insuflando, nos incentivando, nos apoiando, nos intuindo, para que cada vez mais nós possamos seguir na trilha do crescimento moral, do crescimento espiritual. Porque o que falta hoje em dia, amados meus, nada mais é do que a caridade, a fé que está esquecida,
A fé raciocinada nos dizeres do senhor Allan Kardec. É disso que precisamos. Precisamos perdoar. Nós não nos perdoamos. O pai não perdoa o filho não perdoa o pai. E assim, nós fazemos da encarnação um campo de batalha, quando ele deveria ser exercido no sentido do nosso crescimento espiritual e de todos aqueles que Deus confiou às nossas mãos. Aquelas almas que vêm do espaço para que nós as orientemos. E isso nós estabelecemos antes do casamento, antes de gerarmos os filhos, nós já estabelecemos nos nossos planos reencarnatórios, na espiritualidade, todas essas situações. Ah, mas chega aqui, a gente muda de ideia. Eu estava previsto para casar com a Mariazinha, mas eu não gostei muito dela. Eu gostei mais da Marcinha. Aí eu caso com a Marcinha, o que acontece? Deixei meus planos reencarnatórios de lado e passo a assumir compromisso com outra pleiade de espíritos que nada tinham a ver comigo e que agora vou ter que responder por aqueles e por esses. Por aí a gente já pode imaginar o número das nossas reencarnações vindouras, né? Não quero aqui dizer que todos hajamos assim, mas grande parte, né? Até porque a família está desestruturada. Sim ou não? E família desestruturada significa o quê? Sociedade doente. Porque a família, sendo a célula máter da sociedade desestruturada, só poderá gerar uma sociedade em desequilíbrio. Porquanto é preciso que nós eduquemos a criança de hoje, para que não tenhamos que punir o adulto de amanhã. Então a educação é mistério, é necessária. E nós que nos dizemos espíritas, temos essa obrigação centuplicada com a nossa prole, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, de passar os conceitos morais que constam nas obras básicas e principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus. Vamos à frente. Muito bem. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Construir sobre a rocha a nossa casa. Nós temos que construir a nossa vida em bases sólidas morais. Era isso que Jesus queria dizer com construir a nossa casa sobre a rocha. Porque só assim nós conseguiremos estar imunes, né, àquilo que vem aqui, ó. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, as chuvas das nossas iniquidades, dos nossos problemas, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, a transbordarem de nós. Sopraram os ventos do desamor, da falta de fé, sobre a casa, a nossa casa. Ela não ruiu por estar edificada na rocha. Edificar a nossa casa na rocha, nada mais não é, meus amados, do que agir de acordo com aquilo que já aprendemos. Agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Aí sim estaremos construindo a nossa casa moral, o nosso espírito em bases sólidas, em bases rígidas, que nada irá nos abalar. Então é assim que as coisas funcionam. Faça a tua parte. O que é que está escrito no Evangelho? Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. Mas eu tenho que bater. Eu tenho que pedir. Nada me será dado por acréscimo sem trabalho, sem esforço, sem ralar de joelhos muitas vezes. Porque o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário da língua portuguesa. Somente aí.
Então, se queremos ter sucesso, temos que trabalhar aqui, agora e trabalhar hoje, para pavimentarmos a estrada por onde nós mesmos iremos caminhar. Pode ser que as construamos com rosas ou com espinhos. Vai depender de cada um de nós. Pode ser que construamos a nossa casa na rocha ou na areia. Uma vez mais, é coisa de foro íntimo de cada um de nós. Então, meus amados, vamos fazer por onde? Atender a esse chamado que nada mais não é do que um puxão de orelha e um balançar da roseira das nossas consciências para a urgente transformação de que todos carecemos. Porque, do contrário, nós vamos ficar marcando passo. A Terra está fadada a dar um salto evolutivo, passando de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. E só continuarão nela aqueles que tiverem feito a sua parte. Outros tantos milhões serão recambiados e reencarnarão em planetas inferiores. Aí vamos ter a sensação do paraíso perdido, quando os nossos amores, aqueles que tanto queríamos bem, seguiram com a Terra transformada e nós estamos aqui marcando passo. Tal qual aconteceu com os exilados de Capela, seremos obrigados a reencarnar em outros planetas mais inferiores. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos adiante. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, porque, meus queridos, espiritismo sem ação no bem é letra morta como qualquer outra doutrina. Vejam bem, não sou eu que estou falando isso. Só ir buscar nas fontes e vocês vão saber. Ação no bem é fundamental. Se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia da materialidade, né? Aquele que é avaro, que é materialista, que só pensa em si, que é egoísta, né? Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derribada e grande foi a sua ruína. Então vejam, muitas vezes nós só nos damos conta das coisas que fazemos quando alguma dificuldade bate à nossa porta. Aí nós revemos procedimentos, revemos pensamentos, revemos atitudes e ações. Mas enquanto está tudo bem, nós vamos levando a vida de barriga, como se diz na linguagem popular. Porém, quando a dor vem bater à nossa porta, vem ceifar do nosso convívio o filho de tenra idade, aí sim nós nos desesperamos, porque não tivemos tempo de aprender que a vida continua, que nada acontece por acaso, que aquele espírito que acabou de renascer e de repente volta ao plano espiritual, existe todo um planejamento para isso. E no mais das vezes, isso é para provar os pais. Então assim, nós precisamos entender de uma vez por todas que essas ferramentas que o Espiritismo coloca em nossas mãos não são para ficarem guardadas na caixa de ferramentas. Nós precisamos usá-las, arar a terra, plantar a boa semente, para que ela vingue, para que ela prospere e frutifique. Então, meus amados, nós que somos espíritas, temos a grande responsabilidade de passar essas informações para frente, né? Sem querer transformar ninguém naquilo que não é, sem querer pegar as pessoas aleatoriamente e embutir espiritismo na cabeça delas. Não é assim que funciona. Só vai funcionar de uma maneira: atitude. O outro tem que ver em você que você tem atitudes condizentes com aquilo que você diz.
Vejam a nossa situação, por exemplo, de palestrantes espíritas. Nós conhecemos algumas pessoas, e a maioria delas não conhecemos. Imaginem os senhores, se algum daqui dos presentes me pegam fazendo coisa errada, porta fora. O que vão pensar? Ah, ele é daquele que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então vejam a grande responsabilidade que a doutrina dos Espíritos coloca sobre os nossos ombros. De nos renovarmos e de seguirmos adiante levando a palavra de Jesus. Para todos aqueles, porque o Espiritismo é acessível a todos. Não tem nada escondido. Está tudo claro. Tudo está aí. Revelações tivemos, outras teremos a partir do momento em que estejamos maduros para as receber. Com certeza elas virão. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aqueles que os cumprirem e ensinar. É tal coisa, né? Os últimos serão os primeiros, às vezes. Né? Então é preciso que a gente não coloque a candeia embaixo do alqueire, mas coloque sobre o candeeiro, para que a luz espargindo possa abrandar e abraçar a todos. Todos nós temos uma luz interior que deve ser cultivada pelas virtudes espirituais, as únicas que nós levaremos conosco quando fizermos a nossa grande viagem. Até porque não existirá no plano espiritual um tribunal de velhinhos de barbas brancas com o dedo em riste apontando os nossos erros e os nossos defeitos. Pelo contrário, é a nossa própria consciência do dever cumprido ou não que nos ferirá. É ela o juiz e a balança para nos projetarmos no plano espiritual. Até risco a dizer que muito pouca coisa muda. Uma coisa com certeza que não mais teremos é um corpo físico, mas teremos o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e que estará lá, acompanhado das pessoas que gostamos, com os espíritos que se comprazem nas mesmas coisas que nos comprazemos. Será lá esse o nosso lugar, porque foi para isso que nós trabalhamos, só para isso. Porém, isso varia ao infinito. Eu posso muito bem estagiar no plano espiritual com espíritos de quilate maior, desde que eu tenha feito o nome. Desde que eu bata a porta do céu com créditos espirituais. Caso contrário, nós não vamos entrar. Teremos que fazer que nem aquele aluno recalcitrante que não estuda e que ao prestar os exames é reprovado, terá que recomeçar novamente. Ele não passará de uma situação para outra sem ser provado. E nós não sairemos da terra sem termos expiado até a última das nossas faltas. E Jesus dizia isso. O céu e a terra não passarão até que se pague o último centavo. Então nós temos que estar quite com a nossa consciência. É isso que nos compete fazer. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhes seguem os preceitos? Da boca para fora. Nada que vai no coração, sempre da boca para fora. Porque no corpo físico nós nos escondemos. Nós mentimos, nós dissimulamos. Porém, fora da matéria, despojados deste escafandro de carne, nós somos vistos como realmente somos. Porque somos enxergados pelo nosso corpo espiritual e pelas nossas emanações mentais. Então Deus sabe exatamente o que somos e o que pretendemos. Assim como os espíritos superiores também o sabem. Então não adianta nós querermos iludir ou querer enganar,
ou dar um jeitinho brasileiro para ultrapassar as portas que levam à bonança, né? A bem-aventurança. Não, nós só lá chegaremos novamente se tivermos condições para isso, né? Se seguirmos os preceitos ensinados por Jesus, que mais uma vez repito, não é fácil, porque mesmo sendo espíritas, há aqueles que estão 40 anos dentro da doutrina e a doutrina não está dentro deles 5 minutos. Então, precisamos ter muito cuidado, né? Do que somos, do que fazemos, do que dizemos, porque nós somos o espelho. E Leon Denis, perguntado certa feita, se o espiritismo seria a religião do futuro, ele prontamente diz que não, que o espiritismo será o futuro das religiões, porque todas elas convergirão a ele, porque ele, sem ações exteriores, sem credos, sem ritos, traz uma verdade pura e crua, como no tempo de Jesus. Até porque dizemos que o Evangelho é redivivo, né? O Evangelho do tempo de Jesus. Então está aí em nossas mãos, meus amados, todas as ferramentas. Basta que nós queiramos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para darmos prosseguimento de maneira correta ao nosso crescimento espiritual. Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e todas as suas paixões? Daí. Uma coisa não pode caminhar do lado da outra. Ou nós somos ou não somos. Ou temos direitos ou não temos. Ou trabalhamos para isso ou não trabalhamos. Serão os seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem menores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Adianta a gente ficar genuflexo rezando o dia inteiro e não sair da inércia e não fazer nada por alguém? Lê do engano, vai ficar marcando o passo. Não é fundamental que se não faça o mal. É preciso que se faça o bem. Não fazendo o mal, ninguém está salvo por não fazer o mal. Porque é preciso que se faça o bem. Até porque, se nós formos analisar cruamente, o mal não existe. Aí eu falei isso certamente uma palavra, deu um burburinho, né? O mal não existe. O que existe, meus amados, é a ausência do bem. Onde o bem se faz, o mal não tem sentido. O mal sempre sucumbirá ao bem. Ele sempre partirá em derrocada, fugirá do bem. Aí eu fui mais longe e disse que as trevas não existem. Aí foi outro burburinho. Porque o que existe é a ausência de luz. Ou alguém por acaso viu alguém com uma lanterna de sombra querendo escurecer a claridade? Antes, pelo contrário, nós acendemos um facho de luz e ele rasga a escuridão. Então, o que existe é a ausência de luz. Essa mesma luz que disse agora há pouco que cada um de nós temos, é que precisa ser cultivada para que ela cada vez mais brilhe mais forte, com mais intensidade, e beneficie todos aqueles que estão ao seu redor. Essa é uma das nossas missões. Muito bem. Não, porquanto do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. E sabe por quê, né? Desfachado do corpo físico, nós não podemos mais nos esconder. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não enviamos, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? E ele lhes responderá: Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos,
o que dizem com os lábios. É tal coisa, né? Nós temos que ser coerentes com aquilo que dizemos e aquilo que fazemos, de acordo com aquilo que já aprendemos. Óbvio que cada um tem uma evolução espiritual já conquistada. Em que pese estarmos todos reunidos no mesmo planeta, não significa que estamos todos no mesmo nível de evolução. Há aqueles espíritos encarnados aqui que são de outros planetas. Há espíritos mais velhos, entre aspas, do que outros, porque já reencarnaram mais vezes. Há espíritos cuja sabedoria, cuja paciência, cuja benevolência é maior do que a dos seus próprios pais, e assim vice-versa. Então nós estamos num cadinho efervescente, né? A Terra é uma grande escola, isso está no Evangelho de Jesus, uma grande escola, um grande hospital e uma grande prisão ao mesmo tempo. Porque não se mandam as escolas aqueles que já são letrados, nem tampouco as prisões aqueles que não cometeram crimes. E da mesma forma, não fazemos distinção entre uma coisa e outra, porque a Terra é tudo isso ao mesmo tempo. Porque não se mandam também para os presídios aqueles que não cometeram crimes, e nem aos hospitais aqueles que não estão doentes. Então a Terra é tudo isso ao só tempo, né? Mas é uma grande escola, um grande educandário, em que todos nós estamos matriculados para o crescimento espiritual. Deus não nos jogou aqui aleatoriamente no planeta para o sofrimento. O sofrimento é por nossa conta. Nós é que cometemos estripulias e no momento seguinte temos que reparar. É da lei, de causa e efeito, ou de ação e reação, que é a mesma coisa. A toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Eu empurro a mesa para lá, a mesa me empurra para trás. Ação e reação. O barco vai para frente porque eu empurro a água para trás. É uma lei física, o Espiritismo não inventou nada. O Espiritismo é uma ciência extremamente reveladora e vem revelar a nós outros a existência do mundo espiritual, de onde todos nós somos originários e para onde retornaremos tantas e quantas vezes se façam necessárias, até que consigamos expurgar de nós as duas grandes chagas da humanidade, que nos dizeres do Sr. Allan Kardec constitui-se no orgulho e no egoísmo do homem. Podemos analisar na maior problemática em todas elas que a humanidade se debate, está enraizada a exacerbação do orgulho e do egoísmo do homem. Precisamos mudar isso urgentemente. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. O reino de Deus é para aqueles que são brandos, humildes e caridosos. Temos todas as condições de atingir esses patamares, das conquistas das virtudes espirituais, que é o que realmente nos importa e nos compete, para que ao despertarmos no plano espiritual tenhamos o que oferecer, porque o resto fica tudo. Então vamos trabalhar essas nossas virtudes para que elas floresçam o mais rapidamente possível, porque o nosso momento de partida pode ser daqui a 1 ano, ou 10, ou daqui a 1 minuto. Ninguém sabe. Então vamos nos preparar para não termos surpresas, porque em que pese a morte não transformar ninguém naquilo que não é, nós precisamos nos preparar para ela. Fazer um exame de consciência, que no momento em que nós nos despertarmos no plano espiritual, o que é que nós vamos esperar? Que caminhos vamos seguir? E o meu maior medo, confesso aos meus amigos, que não é desencarnar. O meu maior medo é não ter ninguém do lado de lá para me dar a mão e me conduzir, venha por aqui. E ficar penando nos umbrais da vida por muito tempo. Porque não vamos nos esquecer
que os umbrais da vida estão lotados de espíritas, de oradores espíritas, de dirigentes de casa espírita, porque dizem que nós somos os piores. Que aqui agora estamos para reverter esse processo. Mas não pensem que haverá privilégios só por envergarem a bandeira do Espiritismo. Absolutamente. Não é o ser, o rótulo que faz o ser, mas é o ser que faz o rótulo. Queridos amigos, nós estamos em cima da nossa hora. Eu queria novamente agradecer a presença de todos, o convite da direção desta casa. Espero ter contribuído com algo para levarmos para casa e refletir, conscientes de que não estamos sozinhos. Deus está conosco, Jesus está conosco, nossos mentores estão lado a lado conosco, sempre querendo nos ajudar. Uma boa noite a todos e muito obrigado.